Boa noite, gente. Estão me ouvindo bem? Boa noite, sim. Sim. Boa noite, sim. Boa noite, Wilson. Tudo em paz no coração de vocês? Me sinto muito honrado de estar aqui com vocês hoje. Hoje, talvez seja um dos capítulos dos dias mais importantes. Porque hoje, Jesus começa a regular a lei de Moisés através da lei do amor. É a parte mais importante do capítulo 5 do Sermão da Montanha de Mateus. Nós vamos ver o versículo de 38 a 42. Eliane, eu estou certo, né? É o exercício 11, né, Eliane? Certo, correto. Então, tá bom. Então, eu preparei ontem à noite para vocês uma introdução. Já que nós vamos falar de lei do amor, nós temos que entender certas coisas importantes. Todos vocês já devem ter ouvido falar da lei do karma, ou lei da causa e efeito. Já viram falar disso? A regência dessas duas leis, karma, que é a mesma coisa que causa e efeito, é em cima da lei do amor. Toda vez que nós nos afastarmos do faça o outro, projeta lá, querido. Toda vez que nós nos afastarmos dessa lei aí, ó, faça o outro aquilo que você quer que ele lhe faça. Ou os grandes filósofos gregos, Sócrates falou, não faça ao outro aquilo que você não quer que ele lhe faça. Na verdade, é a mesma coisa. Quando nós fizermos para alguém alguma coisa que nós não gostaríamos que ele nos fizesse, nós estaremos contrariando essa lei. E essa lei contrariada, ela gera dentro de nós culpas. Nós temos uma censura consciente que nos alerta, não faça isso. Essa censura moral, quando a gente faz alguma coisa, ela diz, você não devia ter feito. Ela produz a culpa. Mas essa censura moral é facilmente enganada pelas nossas mentiras, que são as chamadas racionalizações. Quando nós justificamos as coisas erradas que fizemos aos outros, nós não vamos sentir culpas. Quando nós compramos alguma coisa que não podíamos comprar, justificamos que precisávamos, nós não sentiremos culpa. Quando nós fizermos cara feia para alguém, que não deveríamos fazer, porque nós não gostaríamos que o outro fizesse cara feia para nós. Quando nós abandonarmos alguém, quando nós trairmos alguém, quando nós agredirmos alguém, nós estaremos ferindo essa lei que está aí. A censura consciente, ela é bloqueada pela cocaína, pela maconha, pelo álcool e pela mentira. Sabe por que eu fiz isso com ele? Por isso, por isso, por isso. Sabe por que eu fiz isso? Por isso. Sabe por que eu traí? Por isso. Sabe por que eu troquei de marido? Por isso. Você pode enganar a censura consciente, mas a censura inconsciente, Freud diz que ela é incorruptível. É, como ele diz, um Cristo dentro de nós. E esse Cristo é essa lei que está aí, ó. Essa lei do amor. Toda vez que você fizer algo para alguém que não gostaria que fizesse com você, você pode ter certeza. Mentiu, justificou, não vai sentir culpa. Mas não vai dormir. Como é que Freud diz que essa estrutura inconsciente funciona em nós? Você fica angustiado e não sabe por quê. Você sente insônia e não sabe por quê. Você fica
tenso e ansioso e não sabe por quê. Não adianta nós burlarmos essa lei. Por mais que nós contemos mentira para os outros, que a gente justifique as coisas que fazemos de errado, não teremos paz interior. Nesse exercício 11, Jesus começa a regular uma lei cruel, mas que foi necessário que Moisés fizesse. Era o olho por olho, dente por dente. Por que que Moisés estabeleceu essa lei? Quando Moisés trouxe aquelas tribos, dizem que eram mais de 400.000 pessoas. Quando ele trouxe aquelas tribos lá do Egito, que ele ficou praticamente no deserto dezenas de anos, trazendo para a região de hoje de Israel. Ele não tinha como controlar aquelas tribos. Não existia polícia, não existia constituição, não existia leis. Ele era tudo isso. A primeira coisa que Moisés organiza é uma força militar. Ele organiza com os homens uma força militar que ele ia usar quando ele chegasse aqui. Então, no olho por olho, dente por dente, ele mantinha aquela sociedade da época sob controle rígido. Matou, morre. Roubou, corta a mão direita. Roubou de novo, corta o pé esquerdo. Então, ele tinha que manter isto. Ele não podia falar no amai-vos uns aos outros. Ele não teria força para controlar aquelas tribos primitivas. Então, a lei de Moisés não adianta nós condenarmos. Ela foi necessária naquela época. Jesus veio reformar essa lei. Com essa lei do amor aqui, ó. A minha vida mudou com isto aqui. Porque eu percebi que toda vez que eu me afasto disso aqui, eu sofro. E não adianta você querer burlar isto. Então, eu preparei ontem à noite, hoje eu dei um curso de ADI, eu li um pouco mais. Eu vou fazer uma apologia que eu fiz, escrevi, quando eu percebi qual era o nosso ponto hoje. E eu vou me permitir ler, porque seria impossível reproduzir aquilo que eu escrevi como eu escrevi, porque não deu para decorar isso aqui. Primeiro ponto. Se Jesus, que era puro, Jesus, que era amoroso por excelência, andou entre nós, entre sofrimentos e incompreensões, porque ele sofreu muito e muitas incompreensões. Nesse mundo que vivemos, não é justo que nós aguardemos viver em repouso, com uma vida fácil, em nossa pequena condição evolutiva. Então, primeiro ponto que eu estou colocando para a gente entender isto hoje. Se o grande mestre, que era puro, foi crucificado e perseguido, nós, com toda certeza, seremos feridos nesse processo todo. Seremos perseguidos pelas caras feias, pelo egoísmo, pelo abandono, pelas infidelidades, pelas mentiras dos nossos semelhantes. Isto quer dizer, seremos crucificados por aqueles que se afastarem dessa lei. E nós também seremos algozes de muitas pessoas
quando também crucificarmos aqueles que convivem conosco. A terra prometida pelos profetas não é um país. Se você pegar no Velho Testamento, tinha uma terra prometida. Não é um espaço físico de terra. Não. A terra prometida pelos profetas, pelas revelações que eles fizeram, é a paz interior em cada um de nós. Essa é a terra prometida. Quando aprendermos a amar como ele nos amou, segundo essa lei que está aqui. Vamos encontrar essa terra prometida em nós quando nós praticarmos o faça ao outro o que eu gostaria que o outro me fizesse. Fora dessa lei, nós teremos banidos dessa terra prometida que é a paz interior. Ao seguirmos esse caminho que essa lei do amor nos indica, vamos descobrir um país novo, um país de paz e de luz, cuja grandeza desse país se encontra no interior das nossas almas. Esse país interior, quando nós seguimos essa lei do amor, nós encontraremos dentro de nós próprios, na grandeza do nosso espírito. É preciso vencermos esses obstáculos interiores que são impostos pelos nossos instintos e pelas nossas más tendências. Instintos que contrariam essa lei aqui. Principalmente o orgulho, a ofendibilidade e o egoísmo humano. E nessa caminhada, segundo esta lei do amor, pode ter certeza que muitas pessoas irão nos abandonar. Muitos irão nos abandonar. Pode ter certeza. Outros farão tudo para nos tirar deste caminho que está aí. Seremos abandonados e muitos vão dizer, você é bobo. Como é que no domingo, 6 horas da tarde, está escutando lá um extraterrestre falando de lei do amor? Vamos comer uma pizza. Vamos ver Netflix. Você pode ter certeza. Quando você escolher a porta estreita dessa lei que está aí, muitos irão dizer, não quero amizade com aquele cara não, porque aquele cara lá é um extraterrestre. Muitos vão nos abandonar, mas outros vão querer nos tirar disso. Porque esse caminho é o único caminho que nos leva para a terra prometida da paz interior. Então, gente, é preciso ter muita coragem para ultrapassar a porta estreita que é imposta por essa lei que está aí. Essa lei do amor é porta estreitíssima. Tem que ter muita força moral para manter esse faça ao outro que você gostaria que ele faça. Muita força. Muita vigilância sobre si próprio. Mas, para isso, eu comecei a pensar. É indispensável simplificarmos nossas vidas, gente. Nós precisamos simplificar nossas vidas. Precisamos, de alguma forma, de muito pouco para sermos felizes. Nós temos uma capacidade imensa de complicar nossas vidas. Já notaram que nós precisamos de tão pouco para sermos felizes? E quando nós começamos a complicar nossas vidas através do apego material e do apego afetivo, nós sempre vamos transgredir essa lei. É preciso também arregaçarmos
as mangas da nossa roupagem espiritual, arregaçar a manga do nosso espírito para que nós caiamos na luta da ajuda daqueles que sofrem. Nós precisamos ajudar aqueles que estão aflitos e desesperados. Esse é meu objetivo nessa vida. Semear nos corações daqueles que estão precisando de amor. É muito importante nós termos essa visão. É preciso muito trabalho, muito esforço pessoal para primeiro vencermos a nós mesmos. E como é que nós vamos vencer a nós mesmos? Através dessa lei do amor. Para depois podemos ajudar melhor o outro. Porque se nós não vencermos a nós não venceremos mais ninguém em nossas vidas. As pessoas querem ter superioridade sobre os outros. Nós vamos despertar quando nós começarmos a ter contatos com a dor alheia. Quando nós começarmos a perceber que o outro sofre muito mais do que nós iremos fazer para ele aquilo que nós gostaríamos que ele fizesse para nós. É isso que eu queria dizer para vocês. Então, eu quero falar uma coisa para vocês. Eu não tenho pressa, Eliane, com esse exercício 11. Porque aqui, se rasgarmos todo o Evangelho de Jesus, todo, rasga tudo. Se nós mantivermos, Estevão, o versículo 38 a 42 do capítulo 5, e praticarmos, nós teremos uma evolução espiritual monstruosa. Então, eu vou pedir para minha amiga Eliane ler para nós o versículo 38 a 42 do capítulo 5 de Mateus. Quem quiser, pega no Evangelho e acompanhe com a versão que tiver aí. Sim. Versículo 38. Ouviste o que foi dito por Moisés, olho por olho, dente por dente. 39. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, ao maligno, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. 40. E ao que quer demandar contigo e tirar-lhe a túnica, deixa-lhe também a capa. 41. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. E 42. Dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Entenderam tudo? Todo mundo está praticando isso aqui? Vamos ver. Vou fazer uma pergunta para a gente começar. Perguntar com meu amigo Estevão, que eu gosto muito de Estevão. Você acha que no mundo, Estevão, está em vigor a lei do amor ou a lei do olho por olho, dente por dente, Estevão? A lei do olho por olho, dente por dente. Nós não estamos muito enraizados no orgulho. E o dente por dente, olho por olho, é uma troca em função daquele orgulho. Né? Covarde é aquele que fica quieto e não revida. Isso aí. Né? E aí, justamente esse é o que luta pela lei do amor. Se você hoje entender, matou, morre. É um matando o outro. Você sabe onde está essa lei do olho por olho, dente por dente? Dentro das famílias. Um faz cara feia de um lado, outro faz cara feia do outro. O outro não comprou presente para mim, eu não vou comprar presente para ele. Ele me traiu, eu vou trair também com o outro. Ele não me visita, eu não vou visitar ele. Ele não me visita.
Ele não me ajuda? Eu não vou ajudar ele. Então eu vou fazer uma pergunta. Como é que se constrói hoje uma relação familiar onde a lei do amor está completamente ausente? E nós temos que entender que quando Jesus diz assim, eu, porém, vos digo, preste atenção. É coisa de muita importância quando ele fala isso. Mas nós podemos ter a certeza que a regência hoje no sistema político mundial, não é no Brasil, é olho por olho, dente por dente. Se você é meu amigo e você me ajuda, eu te ajudo. Mas na hora que tu não me ajudar, tu virou meu inimigo. E aí eu vou te derrubar. Nós não temos a lei do amor ainda implantada nesse planeta. O que nós temos hoje é um mundo selvagem, onde as pessoas abandonam as outras sem o mínimo de parcimônia, onde as pessoas são ingratas, onde as pessoas não valorizam aquilo que recebe da própria vida, onde as pessoas cobram do outro aquilo que fizeram de bom para eles. Ingrato, fiz tudo por ele e ele não fez nada por mim. Dar para receber é troca, é olho por olho. É querer que o outro te dê porque você deu para ele, ou não dá pelo olho por olho, porque ele não me deu, então não dou mais. Eu dei para ele, ele não me deu, então a partir de hoje não dou. Quer dizer, nós estamos num processo onde o mundo vive com uma característica de vingança pura. Eu expliquei que a lei olho por olho, dente por dente era uma lei civil. Não existia legislação naquela época, não tinha tribunais, não tinha nada. Moisés ele tinha que ser rigoroso com isto, para que ele pudesse manter um controle daquela sociedade daquela época. Mas hoje temos uma coisa interessante. Nós temos uma lei escrita aqui, ó, na nossa consciência. E eu comecei dizendo o seguinte: quando você se afastado, faça para o outro que você gostaria que ele fizesse. Você pode ter certeza que você, ferindo essa lei, você vai semear e vai colher. A lei de causa e efeito é uma lei universal. Todo mal que você fizer a alguém, todo dolo, desculpe, mas eu já falei 8 horas hoje. Todo mal que tu fizer a alguém, toda maldade que você fizer a alguém, você pode ter certeza que você vai comer do mesmo fel. É uma questão de tempo, porque isso é uma lei universal que contraria a lei do amor. Nós não vivemos com essa lei do amor nos nossos corações. Nós, com os nossos instintos, e eu quis mostrar para vocês, é que nós só vamos encontrar o país da paz, a terra prometida, dentro de nós. Quando nós começarmos a seguir essa regência que está aqui. Então, no versículo 39, olha o que Jesus fala. Eu, porém, vos digo, não resistai ao perverso, ao maligno. Quem é o perverso? Então, vamos começar a definir. Quem é o maligno? Maligno é aquele que faz mal. O perverso é aquele que ele tem uma capacidade de lhe fazer mal. É a perversidade. Quem é o perverso? E aonde está o perverso? Quem descobre aonde está o perverso? Dentro de nós? São nossos instintos? É? Somos nós os perversos. Quem essa semana falou mal de alguém? Só eu? Quem fez cara feia para alguém? Só eu? Quem agiu com egoísmo? Só eu? Quem é que agrediu alguém? Só eu. Eu vou dizer para vocês. Eu sou um maligno, eu sou perverso.
quando nós nos comparamos e julgamos, somos perversos? Quando estamos insatisfeitos e nos tornamos apegados, egoístas, nós somos perversos com os outros? O que Jesus quis dizer? Não resistai ao perverso. Os orientais não falam isso. Estevão, os orientais dizem assim: inclua o mal que te fizeram. O verbo incluir é abrace esse mal e faça a digestão desse mal com seu amor. Não pague o mal com o mal. Porque o que é resistir ao perverso? Ó, eu não quero mais você perto de mim. Eu não quero a tua cara feia. Resistir ao perverso é olho por olho, dente por dente. Entendeu? Se afasta de mim, ô perverso. Ele está me fazendo uma coisa, eu vou fazer a mesma coisa com ele. Resistir ao perverso é agredi-lo. É agir com o mesmo egoísmo que ele fez. É agir com a mesma ofendibilidade, com a mesma maldade, com a mesma incompreensão, com a mesma intolerância. Isso é resistir ao perverso. Então Jesus disse: não adianta você tratar o mal com o mal. Como Moisés falou. O cara te fez mal, a sociedade vai lá e corta a mão dele. Ele matou, a sociedade vai lá e mata. Então, o que Jesus quis dizer, resistir ao perverso? Não. Eu vou fazer uma pergunta. O perverso me dá uma grande oportunidade de amá-lo? Sim ou não? Porque a cara feia me dá uma oportunidade de compreendê-lo sem ser compreendido? Sim. A agressão do outro me dá uma oportunidade de compreendê-lo sem ser compreendido? Sim. O egoísmo dele me dá uma oportunidade de amá-lo pelo meu desprendimento, mesmo não esperando nada? Sim. O desrespeito dele me dá a oportunidade de eu respeitá-lo? Porque o que a lei do amor faz? Ela diz para você fazer para o outro o que você gostaria que fizesse contigo. Então, Jesus começa a sintetizar essa lei dizendo assim: olha só, não resista ao perverso que está casado contigo. Não resista ao perverso que é teu filho. Não resista ao perverso que é teu chefe, que é o teu namorado. Ele está agindo como maligno. Mas aquele que ferir a tua face direita, volta-lhe também a outra. Estevão, por que ele falou ferir a face direita e não a esquerda? Qual é a simbologia do lado direito? E qual é a simbologia do lado esquerdo? O lado direito seria Ah, eu não sei. Não. Eu sei que é um lado Ferir a tua face direita que eu estou habituado. é mesmo. A face direita, o lado direito é aquele lado correto seu. Ah, tá. E o lado Entendi. esquerdo é o incorreto. Certo. Ele quer dizer assim: você não fez nada e o cara vai lá e te taca-lhe um cascudo. Na verdade, o que ele quis dizer é que volta-lhe a outra. Se alguém te ferir a face direita, você volta a outra e diz assim: não quer bater também nessa? Aí você vai dizer que o Cristo é maluco. Mas não é assim não que a gente tem que Não. interpretar. Se o outro te fere com maldade, oferece a outra face, diferente daquela que te ofereceu. Entenderam? Se alguém bateu na sua paz, na sua normalidade,
não ofereça a mesma face do egoísmo. Não ofereça a mesma face da agressividade. Não ofereça a mesma face da ofensa. Não ofereça a mesma face da incompreensão. Não ofereça a mesma face do apego. Ofereça a face da tua humildade, da tua mansidão, do teu desprendimento, da pureza do teu sentimento. Inclua a maldade dele e abraça essa maldade com teu amor, fazendo para ele o que você gostaria que ele te fizesse. Pagando o mal com o bem. Olha Jesus alterando a lei, completamente a lei. Então, qual é a amplitude de dar a outra face? Dar a outra face é a maior amplitude do cristianismo. Porque é pagar o mal que nos fazem com um amor incondicional. Com um amor que não tem condição. Com um amor humilde, com um amor que não julga. Porque se sente tão imperfeito quanto o outro. Nós oferecemos uma face da humildade porque nós compreendemos que o outro não sabe o que faz naquele instante. O outro está me crucificando naquele momento. Mas, Pai, perdoa você, porque eles não sabem o que fazem. Jesus não perdoou, porque Jesus não se magoou. Não resistir ao maligno é não se magoar, gente. Não resistir ao maligno é não guardar mágoas no teu coração, rancor contra ele. Jesus mostrou na crucificação o dar a outra face. Ele incluiu a crucificação. Ele não resistiu à crucificação, aos malignos. Jesus não perdoou ninguém porque ele não tinha nada para perdoar. Ele ofereceu a face do amor. Porque ele gostaria que essa lei fosse cumprida. Ao não ter nada para perdoar, ele fez para o outro o que ele gostaria que fizesse com ele se ele fizesse mal a alguém. Vocês entendem? Se você se magoou, você resistiu ao perverso. Entendeu, Estevão? Se você ficou com rancor com o outro, você resistiu ao perverso. É isso que ele está querendo ensinar. Se você traiu porque o outro traiu, você resistiu ao perverso, você caiu dentro do olho por olho, dente por dente. Não resistir ao perverso é não se magoar. E isso nós fazemos pela humildade. Quando nós não gostamos de ser crucificados pelo perverso, mas nós amamos pelo nosso amor incondicional. Então, Jesus começa a colocar para nós um amor que nunca foi colocado nesse planeta. E foi por isso que ele foi crucificado pelos judeus. Que amor é esse que vai me fazer eu oferecer outra face? É simbólico, gente. Não é o cara bater no teu rosto e falar assim, não quer bater no outro lado, não. Oferecer uma face diferente. Volta ali a outra face. Mostra outra face, não aquela que ele demonstrou para você. Tenha compreensão que ele não sabe o que faz. Tenha o desprendimento por entender que ele não sabe o que está fazendo. Se desprenda do seu tempo para compreendê-lo. Respeite-o, Juliana, mesmo que o outro não te respeite, minha filha. Tá claro? Então, quem essa semana deu a outra face? Então, vou explicar. Paciência é dar a outra face? Sim. Porque na paciência eu não gosto
A gente só tem paciência nas situações desagradáveis. Na paciência, eu não gosto instintivamente do que o outro fez, mas eu amo, eu compreendo. Na tolerância, que a paciência é constante, o outro faz cara feia todo dia, é tolerância. Se ele faz uma cara feia por mês, é paciência. A paciência é o amar mesmo não gostando, é a crucificação eventual que o outro te dá. Agora, se o outro te crucifica toda hora, chama-se tolerância. Eu não gosto, mas eu compreendo que ele não tem nada melhor para me dar. E na resignação é a paciência nas situações muito mais graves. Quando o outro te agride fisicamente, quando o outro te fere com uma traição, quando o outro machuca o seu coração, quando o outro te rouba, te assalta, te engana. Aí é a paciência nas situações graves, que chama-se resignação. Então, eu posso dizer que voltar à outra face é aplicar como retorno um amor que não julga, um amor que não se compara, porque se sente igual ao outro. Um amor que entende que o outro não sabe o que está fazendo. E nesse processo, nós mostramos a nossa capacidade de incluir, de não nos magoarmos, de não guardarmos rancor daquela pessoa que nos feriu. É muito comum eu perguntar assim: você tem mágoas? E a pessoa disse para mim assim no consultório: quem não tem? Eu falei: eu não tenho mágoa de ninguém, por Deus. Eu tenho sido esfaqueado na minha vida, mas não guardo mágoa de ninguém. E rezo por aqueles que me ferem. Porque enquanto nós guardarmos mágoas nos nossos corações, nós iremos sofrer. Porque se eu guardo mágoa, eu vou ferir a lei do amor. Eu não gostaria que o outro guardasse mágoa de mim. Você gostaria, Estevão? Não, Então não guarde mágoa do outro. lógico. Essa lei é de uma sabedoria incrível. E é tão interessante porque Sócrates, para não fazer o que não quero que faça, o resultado é o mesmo. Quando diz não faça, é uma inibição da atitude, do mal, Sócrates. Não faça para o outro o que você não quer que ele te faça. É inibição do mal, Sócrates. Jesus, pelo contrário, faça. Dê para o outro o que você gostaria que desse. Ele já fala de uma amplitude maior de compreensão, de uma amplitude maior de doação e de respeito ao próximo. As duas leis são iguais. Uma está escrita no positivo, no afirmativo, e outra no negativo. Mas o resultado é o mesmo. Então, quem é que nessa semana resistiu ao perverso? Quem quer falar? Quem fez cara feia? Resistiu ao perverso. Quem guardou mágoa? Quem está com mágoa no coração? Está sofrendo à toa. Está mexendo no seu campo mórfico, no seu campo espiritual à toa. Não guarde mágoa, não guarde rancor. Não faça isso com você. Você não merece isso nesse processo. Alguma pergunta sobre o versículo 39? Alguém acrescenta alguma coisa? Fernanda Fernandes, amor da minha vida, que ficou comigo hoje. Você está muito linda hoje, viu? Obrigada. Vamos lá, Fefe. Complementa. Não, hoje eu não tenho nem o que acrescentar aqui no que você falou. Porque, assim, até que na hora que você estava conversando, eu estava começando, eu estava pensando, né? A partir do momento que a gente não entende que o outro não tem que ser nada que a gente pensa que ele deve ser, e ele é apenas, a gente Porque a gente começa a idealiza, né, Fefe? A gente simplificar idealiza muito a vida. pessoas. A gente idealiza pessoas perfeitas.
Ninguém é perfeito, nós somos humanos. Teu maridão, não idealize ele dá o que te pode, minha filha. Tô quase lá. Eu tô vendo a tua asa de anjo aí já. Mas isso é verdade, não? Quem quer acrescentar alguma coisa? Estevão, acrescenta alguma coisa? Ah, eu entendo que isso até deve ser um processo natural, né? Porque a gente precisa ter consciência da escala evolutiva. Nós não podemos fugir disso. Nós não podemos esquecer o que estamos aqui fazendo, Ah, isso é verdade. né? Nós não podemos esquecer que tudo que nós vivemos nesse mundo material é apenas uma ferramenta e é uma ilusão. É uma ilusão. Não vamos levar nada disso. Então, o outro também busca felicidade. O outro também busca evolução. Só tem um ser que é perfeito, que é Deus. Acabou. Então, eu querer revidar é eu permitir a manifestação do meu orgulho. Eu estou sendo orgulhoso, né? Imagina, eu não vou deixar barato, mas a gente tem que entender que o processo evolutivo, ele precisa dos dois envolvidos na situação. O ofendido, ele só se ofende se ele não entender a lei de Deus, se ele não entender esse processo. Aí ele cai no orgulho. Agora, enquanto você entende que o outro não entende a postura dele, Não sabe o que faz? sabe o que faz. Enquanto você entender isso, você não se permite ofender. A ofensa, ela não está no emissor, mas ela está no receptor. É isso aí. Eu me ofendo. Agora, se eu tenho consciência, o equilíbrio, o foco de que só eu posso me ofender, porque eu estou abrindo as portas do orgulho, eu não estou abrindo as portas da compreensão. Que compreensão? Do processo evolutivo. Ele precisa de mim e eu preciso dele. Quando eu ofendo, é porque eu não sou perfeito. E querer ser perfeito é uma demonstração de orgulho. É uma demonstração de orgulho. Falta de humildade total e de compreensão. Então, eu vou ofender alguém? Provavelmente. Muitas das vezes a gente ofende sem perceber. Por que que os espíritos mais elevados, de repente, não conseguem se aproximar da gente? Precisa até de intermediários, os médios. Porque as coisas mais banais que eu faça, sei lá, enfiar o dedo no nariz, para ele é uma ofensa. Para ele é uma ofensa. Então, para mim é natural, para nós todos é natural, muitas das coisas que fazemos, porque a gente não tem essa compreensão, né? Então, precisamos um dos outros para podermos evoluir. Se nós, todas as atitudes, nós formos tomar como pessoal, quem está tomando como pessoal, no meu entendimento, é o orgulho. Como é que a gente consegue começar a afastar o orgulho? Foca na evolução. Foca que um precisa do outro. Foca que você se ofende, não é o outro que te ofende. Foca que você é dono, você é responsável pelo seu equilíbrio, não é o outro que é responsável pelo seu equilíbrio. Você é que é o dono da situação. E se você ofender, tenha a percepção, a sensibilidade de não olhar para o seu umbigo, mas olhar para o outro e falar: ih, eu acho que ofendi, desculpa. É isso aí. E a prova disso, Estevam, que você está falando, é que Jesus foi crucificado, mas não se ofendeu, pô. Ele não sabe o que faz, velho. Olha só. E você falou uma grande verdade. O outro não está te ofendendo, você que está se ofendendo. É isso que ele quer dizer. Não resista ao perverso.
Se você resistir ao perverso, você vai sofrer, pô. Não resista ao perverso, ao maligno. Por O isso da outro está egoísta contigo, ó. O outro é egoísta. O outro não quer te emprestar. Se você não emprestar, você tratou na lei de Moisés, olho por olho. Mas se você ficar magoado, Você também. é porque você quis se ficar magoado. Ele não tinha nada melhor para te dar. O outro está com a cara feia, é o que o Estevão está falando, ó. O outro está com cara feia. Você tem direito a não gostar da cara feia, você tem direito a não gostar do egoísmo do outro. É um direito que você tem, é instintivo a gente não gostar. Jesus não gostou de ser crucificado. Doeu muito. Então, eu não gostei da cara feia dele, mas eu estou compreendendo que naquele momento ele não sabe o que faz. Eu tenho praticado isso, rapaz. Essa frase de Jesus, para mim, é de uma sabedoria incrível. Bota isso na tua cabeça, Fernanda. Bota isso na cabeça, Estevão. O outro está egoísta, ele não sabe o que faz. O outro está agressivo, ele não sabe o que faz. É meu irmão. O outro está te traindo, ele não sabe o que faz. Não resista ao perverso, porque senão você tem dois trabalhos: de se magoar e sofrer, e depois ter que perdoar, para se libertar do que você mesmo está produzindo para você. Então, nós temos que entender isso aqui. E nós, por tudo, nós resistimos ao perverso. Quando bobeia, a gente já está de cara feia. Quando bobeia, a gente já está magoado. Quando a gente bobeia, a gente já está sentindo um rancorzinho lá dentro, uma angústiazinha aqui dentro. Quando bobeia, você já está agressivo com o outro. Então, a primeira coisa ele disse, não resista ao perverso ou maligno. Ele não sabe o que faz. Mas a qualquer que te ferir, está te crucificando, oferece uma face diferente que ele está te oferecendo. Oferece a outra. Se disponha a pagar o mal com o bem, compreendendo. Por isso que eu digo, amar é compreender, Estevão. É a primeira estrutura do amor. Porque se você compreende, você faz como Jesus na cruz. Ele se doou em amor. E ele respeitou. Porque se eu compreendo e me dou em compreensão, eu respeito eles. Coitado deles, estão me matando. Gandhi levou 3 tiros na rua. Você sabe qual foram as últimas frases de Gandhi, Estevão? Você tem ideia? Não. Coitado, ele está me matando. Olha só o que o Gandhi falou, foi o que você falou. O Gandhi levou 3 tiros, queima-roupa. A última frase dele foi: coitado do meu irmão, ele está me matando. O Papa João Paulo, para mim, foi um dos maiores papas da humanidade. Ele levou 3 tiros na rua. Antigamente não tinha um Papa móvel. Ele levou 3 tiros de um rapaz. Ele saiu do hospital, Estevão, ele não foi nem em Vaticano, ele foi direto na prisão, pegou a mão do rapaz e disse assim: você vai ser meu filho, eu vou te tirar daqui hoje porque eu não vou dar queixa. E eu não dando queixa, eu vou tirar você daqui. Olha o que ele fez com um papa. Olha o que ele fez. Ele não resistiu ao maligno, ele só faltou dizer, você não sabia o que estava fazendo. Se nós colocarmos isso no nosso casamento muda. Se nós colocarmos nas nossas relações de amizade, nossas relações mudam. Mas vocês acham que isso é para qualquer um? Então, eu vou fazer uma pergunta aqui. Por que muitas pessoas não vêm aqui no domingo, Estevão? Porque não aguentam ouvir eu falar. Não aguenta, Estevão. Entraram 78 pessoas. Já tem 75. Daqui a pouco tem 62. Ô, Wilson. Nós já chegamos até 93 pessoas aqui. Não adianta. As pessoas não aguentam isto. Porque nós queremos perfeição da boca para fora. A perfeição é um estado, é um trabalho íntimo que nós temos que ter. E esse trabalho íntimo tem que começar aqui. Ao não nos ofendermos. Porque o Senhor falou tudo. O outro não te ofendeu, você que se ofendeu. Jesus foi crucificado, mas ele não se ofendeu.
Ele não se ofendeu. Ele não sabe o que faz. Eu tenho usado isso. Isso, eu juro por Deus. Use essa frase, Sheila. Ô, Meu Wilson, marido não sabe o que está fazendo. Fala, Sheilinha. queria te perguntar uma coisa. O que o Estevão falou não é também não resistir ao maligno nosso? Porque aí porque o meu maligno é o orgulho, o egoísmo, não é que você sempre fala. É, Então, é. quando o outro me fere, eu preciso também não resistir só a ele, mas ao que tem dentro de mim, que eu acho que é o que ele falou, Sim, né? é isso mesmo. A nosso impulso instintivo, Sheila, é muito forte. O outro, que eu quero te botar o que ele quis dizer, é que o outro não te feriu, você se sentiu ferido. Jesus, ele não foi crucificado. Crucificaram ele, mas ele não resistiu ao maligno. Perdoa você, isso é simbólico, ele não tem nada. Porque ele ofereceu a face da humildade, entendeu, Sheila? Esse oferecer a outra face é oferecer a humildade, a inofendibilidade, a tua misericórdia, a tua pureza de sentimentos, o teu estado pacificador. Se você pegar o Sermão do Monte, as bem-aventuranças, ali está toda a ciência para que eu não resista ao maligno. Agora, você falou muito bem, se eu ofereço o orgulho, se eu ofereço a ofendibilidade, se eu ofereço o meu egoísmo, a minha maldade, a minha incompreensão, os meus apegos e o meu desrespeito, eu vou pagar o olho por olho e dente por dente, eu vou resistir ao maligno. E quando você resistir ao maligno, olha o que acontece, Sheila, ó, os dois vão sofrer. O que está acontecendo nas relações de casamento, nas relações pai e filho, é que nós estamos oferecendo as mesmas faces. As mesmas faces. Se o outro, no momento de contrariedade, por exemplo, Gustavo está dormindo ali, ó, eu estou percebendo. Daqui a pouco ele vai cair da cadeira ali. Gustavo, né? Gustavo engordou muito, ele era assim, não. Agora ele está num ronco ali danado. Então, eu não gostei do Gustavo dormindo, mas amei eu entender que ele está cansado, coitado. Ele está pegando ali um lambari danado. Está lá cansadão, trabalhou muito hoje. Eu não vou me ofender com isso. Não vou resistir. Ele não fez por mal. Não é, Gustavo? Não fez, está cansado. Já ouviu o Sequeira falar isso aí 50 vezes? Mas faz parte da vida. Já notou que a gente se ofende por tudo? Não é verdade? A gente se ofende por tudo. Nada disso. Está cansado. Olha, compreenda. Ofereça a face do teu amor incondicional. Compreenda. Ele não está bem. É isso que é natural. Isso que é o amor. Porque isso que a gente tem que entender. Se o Gustavo está dormindo, é porque é o melhor para ele nesse processo agora. Tu engordou, hein, cara? Wilson, já tô 14 quilos a menos. Mas você, graças a Deus, porque você não era assim, gordo. Você era magrinho, pô. Te conheço há mais de 5 anos, pô. Né? Eu tô me cuidando aí já há uns 3 meses e consegui esse resultado e tá no começo. Você está tendo muito sono, Gustavo? Tem que ir no médico porque tem uma doençazinha do sono, sabe? Então, essa noite foi mais complicada que minha filha deu trabalho. É. Ela acordou de madrugada. Então tá bom, mas é isso mesmo. Vamos lá. Alguma dúvida sobre dar a outra face? Vou Wilson, passar. Tenho meia hora para o outro vou falar versículo. rapidinho uma coisa. Fala, Quando você Fernanda. estava falando, né, das pessoas que não dão conta, que ainda resistem, né? E que tem dificuldade aí de estar permanecendo no grupo, permanecendo aos domingos. Vou meio que legislar um pouco em causa própria de alguns períodos que eu fiquei sem aparecer. E que hoje eu entendo um pouco mais. Acaba que tudo isso cutuca muito na gente, né? Na necessidade da gente trocar de postura, a necessidade da gente realmente se renovar. E às vezes isso dá de encontro com determinadas desordens emocionais que a gente está vivendo, né?
que às vezes a gente tem dificuldade de lidar com isso. Fala assim, não, eu sei que eu tenho que fazer isso, mas como que eu vou fazer isso? Eu não dou conta de fazer isso, né? Isso é. Então, assim, Esse mecanismo você estudou em psicanálise, chama-se negação. exato. E Você assim, nega. um pouco de defesa mesmo, né? Por isso que eu estou dizendo, às vezes as pessoas não vêm, às vezes não é porque não querem se renovar, mas porque às vezes não estão dando conta naquele momento também, e às vezes aquilo ali está doendo, né? E É isso acaba aí. cutucando realmente em pontos que É a isso gente mesmo. ainda não dá conta, né? Mas você sabe o que acontece, Fefe? É que, presta atenção, quando Jesus semeou, ele semeou em terrenos férteis, mas alguns terrenos ainda estão muito áridos. Por isso que ele vai falando dos níveis de consciência. Algumas sementes caem num caminho, mas o caminho está muito pisado e a semente não penetra. Vêm as aves e comem. Tá duro. Está duro. Então, o nível de consciência de cada um é o que permite assimilar isso ou não. Você entende, Fefe? Mas ele diz assim, mas a semente penetra e germina o amor nessa pessoa. Mas essa semente não aprofunda, porque tem pedras embaixo. E essa plantinha que nasce para o amor ainda é muito frágil. Vem o sol e vem o vento e mata. O sol e o vento é o que você está falando. São as dificuldades, Estevão. Exato. Então, tem pessoas que se empolgam, mas o nível de consciência ainda está muito duro, não é profundo. E quando aquele entusiasmo de praticar o amor ao próximo vem, e vem a ingratidão, e vem a agressão, aquela plantinha do amor morre. Outros, a semente cai em terrenos férteis e aprofundam, e nasce uma planta viçosa, mas por cima dela tem espinhos que sufoca aquele amor. Sabe o que são esses espinhos? São as ingratidões, são as perdas materiais, são as perdas afetivas e a pessoa desiste de amar. Mas a semente, às vezes, cai em terrenos férteis e ela brota de tal maneira, Fernanda, que produz, por uma semente, produz 30, outros produzem 60 e outros produzem 100 por uma semente. E Jesus quis mostrar com isso, Fefe, que quando nós estamos aqui a semear, cada um das pessoas que estão me ouvindo aqui tem um terreno fértil, porque nós somos um Deus. Mas os terrenos internos ainda estão muito endurecidos pelo orgulho, pela ofendibilidade, pelo egoísmo, pela maldade, pela incompreensão. Essas, Fernanda, são pessoas ainda mais primitivas. Elas vêm um dia aqui, já entra 10 minutos, já desliga. Porque não aguentam ouvir, porque não entendem. Eu boto os videozinhos no YouTube, tem cara que bota lá o dislike direto. Bota o dislike, porque aquilo mexe com ele. E cada dislike que eu vejo, eu faço assim, oba, eu mexi com um. Porque tudo que nós estamos semeando, Fernanda, vai encontrar um nível de consciência para acolher ou para resistir ao maligno, entende? E a resistência ao maligno é a mágoa, é o rancor, é o nosso orgulho que faz a gente resistir. Esse nosso egoísmo que faz nós resistirmos. Então, eu concordo contigo. Se a pessoa está na porta da ilusão, Fernanda, na porta da paixão, escutar o que eu falo, esse cara, eu tô bem de vida, tô apaixonado, tem um cara que me ama muito, ó. Tô curtindo meus fins de semana como nunca curti. Então esse cara tá na porta larga. E quem tá na porta larga não entra aqui para me ouvir não, meu filho.
Porque essa porta aqui, Estevam, é estreita pra caramba. E essa porta é muito estreita. Porque essa porta mexe com as estruturas internas. Essa porta precisa que nós tomemos novas decisões nas nossas vidas. E que nós não terceirizemos a nossa felicidade, porque esse mundo prometido, essa terra prometida que fizeram lá para os judeus, estão até hoje procurando essa terra prometida, mas não vão encontrar, porque essa terra prometida é a paz que Jesus prometeu através do amor. Não vamos encontrar. Eu estou procurando, eu não estou procurando. Você acha que eu estou procurando a mulher prometida, gente? Você está procurando marido prometido? A gente não tem marido, a gente não tem mulher, a gente tem encosto. Que vai encostar e vai atritar. Eu não tenho filho, eu tenho encostinhos que eu amo. Então, por isso que Jesus disse, o escândalo é o quê? Olha aqui, Estevão, o escândalo é necessário. Jesus é muito sábio. O escândalo é como ele falou. Esses escândalos, esses atritos da cara feia, do egoísmo, são necessários. Mas, pelo amor de Deus, não resista a isso. Não se magoe com isso, gente. Compreenda que o outro não sabe o que faz. Então, eu não me magoo, não. O trabalho que a gente faz, hoje, Fefe, você vê hoje lá, faltaram 8 pessoas. Eu não posso viver por essas pessoas. Mas você acha que recupera uma aula daquela, Fernanda? Não recupera. Nunca. Nunca mais. Quem estava lá viveu, quem não estava perdeu. Quem estava, perdeu. Então, a gente diz assim, puxa, mas veja só, num domingo, 1h30, se a semana tem 7 vezes 24 horas, 7 vezes 4, 28, 14, 168 horas, se você dividir, Estevam, você que é professor, 1h30 por 168 dá 0,000. Não dá nada. O investimento que vocês estão fazendo aqui é zero, gente. É 1%. Acorda! O investimento que nós estamos fazendo aqui é zero. Eu estou semeando uma gotinha de amor no coração de vocês. Agora, se o terreno não está pronto para essa semente, Fernanda, não entra. Você pode ter certeza que não entra. E se entrar muitas vezes e não tiver uma base profunda de humildade, vai nascer e vai... O primeiro sol, a primeira chuva vai matar. A primeira dificuldade vai matar. Então, nós temos que começar a entender a sabedoria do Cristo. Para mim, o que o Estevão falou é não resistir ao perverso. A cara feia do outro é a cara feia dele. É dele a cara feia. Eu não gosto da cara feia. Mas eu não posso me magoar por isso. Justifica o outro. Porque se eu me magoar com isso, eu vou fazer cara feia de volta. Eu vou entrar na lei de Moisés. Olho por olho, dente por dente. Agora, se eu dou uma de anjo e guardo e fico magoado, eu resisti ao maligno, porque eu vou ficar ferido por esse processo. Então, ninguém te fere. Ninguém te magoa. Você se magoa. Ninguém te crucifica. Jesus não se permitiu ser crucificado. Jesus não permitiu ser crucificado. Porque ele não se revoltou. Ele demonstrou o versículo 39. Ele não resistiu ao perverso. Pai, perdoa você, que ele não sabe falar. Gente, anota essa frase. Quando você encontrar uma pessoa egoísta, agressiva contigo, diz assim, coitado, ele não sabe o que ele está fazendo. Ele, nesse momento, não está bem. Quando você diz assim, ele não está bem, ele é meu irmão, tu não vai se apurrinhar. Mas se você botar a face do orgulho, a face da ofendibilidade, a face do teu egoísmo, da tua maldade, tu vai pagar o mal com o mal. E pagar o mal com o mal é resistir ao maligno. Porque a lei do olho por olho, dente por dente, é uma lei de resistência ao próprio maligno. Nós não acrescentamos nada nas nossas vidas num processo desse. Eu me sinto muito honrado de estar aqui. Eu fiquei hoje no versículo 39 e vou ficar só nele. Não vou para o outro. Porque na outra aula nós vamos falar do 40. Porque nós vamos falar do apego material, que é outra desgraça que tem. No 41, nós vamos falar do apego ao tempo. Os
piores apegos que nós temos são apegos materiais e afetivos. E apegos que estão ligados, muitas vezes, ao nosso tempo. Então, nós precisamos entender que esses 4 versículos, esses 5 versículos aqui, eles têm uma sabedoria incrível nas nossas vidas. Sugiro que vocês copiem, coloca no espelho de manhã cedo, está escovando o dente, se prepara para não resistir ao maligno, gente. Porque o dia o couro come. Todo dia. Você vai entrar em sala de aula para dar aula, tem um aluno que vai te perturbar. Vai chegar lá, vai ter o diretor que vai te perturbar. Vai chegar lá, tem um pai que vai te perturbar. Eu vou chegar lá na clínica de manhã, tem alguém me perturbando. E é assim que é a vida. Eu vou Quer me perturbar. moleza? Quer moleza? Pega na gelatina. Essa vida não é uma vida fácil. Nós estamos aqui para aprendermos a amar uns aos outros. E é como foi falado, para que nós possamos amar uns aos outros, nós seremos crucificados. Você pode ter certeza que sim. Mas vamos abraçar as nossas cruzes. Vamos abraçar com a nossa humildade, com a nossa inofendibilidade, com a nossa compreensão. É isso que nós precisamos começar a fazer. Eliane, você quer falar alguma coisa? Você sempre fala coisas boas. Você está muito feliz. Professor, deixa eu Sim. entrar na frente da Eliane só uma coisinha, porque no chat foi feita uma pergunta, só que você não Mas vê o tem que chat. abrir e fazer, né? Porque eu não vejo o chat. Você não vê o chat. Desculpa, Eliane, só para. E também é o Estevão, que Coisa também está fácil. com Sim. a mãozinha levantada. Foi a Silvia que perguntou o que você fala sobre agressão física. Bom, eu acho que a agressão física é um desrespeito em uma escala muito grande. Fernanda, quem foi que perguntou isso? Foi a Silvia. Silvia, eu acho que você não é obrigada a dormir na cama de ninguém. Se alguém te agrediu fisicamente, ele não sabe o que faz. Acho que cabe a nós compreendermos que ele não sabe o que faz. Vai ser dolorido, vai machucar muito, mas você tem que avaliar se vale a pena viver perto dessa pessoa. Jesus, Silvia, era seletivo. Ele subia no monte para orar só com Pedro, João e Tiago. Ele não levava os outros 9 discípulos. Só Pedro, João e Tiago, eram os mais evoluídos. Então, nós temos que avaliar o seguinte: se alguém te agride fisicamente, como um amigo, numa rua, você não é obrigado a viver perto dessa pessoa. Mas é obrigado a amá-lo, a não guardar mágoa dele, entendeu, Silvia? Mas também, Silvia, eu quero te falar uma coisa. Muitas vezes nós nos fazemos de vítimas, mas a consciência diz assim: o que eu posso ter feito para que ele fizesse isso comigo? Se você está com a sua consciência tranquila, não resiste ao maligno, entendeu, Silvia? Toca a sua vida. Você não é obrigado a dormir perto de uma pessoa dessa. Mas não faça dela, Silvia, sua inimiga. Não resista ao maligno. Desejo o melhor para ele, desejo bem para ele, que ele seja feliz. Eu não estou te ouvindo porque você está com o seu microfone desligado. Você quer falar, Silvia? Está desligado o seu microfone, Silvia. Tira o seu fone, porque o seu fone está bloqueando o seu microfone. Agora abriu, mas está abaixo mesmo. Não dá para te Oi? ouvir, Silvia. Foi, agora foi. Fala, Silvia. Então. Seguindo o raciocínio da Fernanda, que é o que eu estava querendo dizer. Você disse que as pessoas às vezes vão escutar o que você está falando, como você está falando hoje, e vão sair, não vão nem voltar mais. Aí me veio essa pergunta: se uma mulher, ou um marido, ou uma mãe que sofre agressão física dentro do lar, ela, como que ela vai agir para se defender sem sair da lei do amor? A lei do amor diz: faça para o outro o que você gostaria que ele fizesse. Então, se o outro te agrediu, você gostaria que alguém te agredisse? Não. Então, não agrida. Então, preste atenção, ofereça outra face.
Ó, ele está te crucificando com a agressividade dele. Ó, ele não sabe o que faz. Eu não vou resistir. Eu tenho direito a não gostar do que ele fez. Jesus não gostou de ser crucificado. Mas eu compreendi, coitado, que ele não tem nada melhor para me dar. Agora, eu não preciso viver perto de uma pessoa desse tipo. Mas não posso viver desejando mal a essa pessoa, porque ele é meu Sim, irmão. entendi. Não, o que eu estou querendo dizer é por isso, porque às vezes isso não acontece comigo, graças a Deus, mas eu pensei em outras pessoas que podem estar participando do grupo Sim, e sim. pensar assim, nossa, mas eu não quero mais nem assistir, porque eu vou continuar tendo que sofrer Sim. agressões físicas para ser Não, uma eu não estou pessoa. dizendo isso. Eu não estou dizendo que tem que sofrer, dar a outra Então, face, filha. é isso que eu queria que você esclarecesse para, às vezes, alguém que esteja passando por esse momento na vida entendesse melhor que não é assim que funciona, que às vezes a pessoa vai acabar entendendo que é assim que funciona, que ela tem que ficar ali naquela situação e ela acaba não seguindo mais o curso, não seguindo mais Ótimo, por ótimo. causa Então, eu vou te disso, explicar uma porque ela coisa. é Você vai me oprimida. responder, Silvia, qual é a diferença de uma atitude passiva para uma atitude pacífica? Jesus foi pacífico. Ele entendeu que as pessoas não sabiam o que faziam. Então, ele não tinha nada para perdoar. Na atitude passiva perante uma agressão, a pessoa engole aquilo e sofre. E aí resistiu ao maligno que guardou a mágoa. Numa atitude reativa, bateu, leva, vai para a lei do olho por olho, dente por dente. Então, o que Jesus recomenda é que nós possamos agir de um estado pacífico, que ele chamou bem-aventurados mansos, herdarão a terra, porque serão felizes aqui. A mansidão é uma força moral muito forte, entende, Silvia? E nessa mansidão, nós temos essa capacidade de não resistir ao perverso quando a gente oferece para ele o oposto de que ele me ofereceu. Ele me bateu, eu ofereço a ele a compreensão. Mas eu não preciso mais viver perto dessa pessoa. É Mas também... exatamente isso que fica bom esclarecer, porque aí as pessoas não se sentem assim, Não. Imagina, sabe, ter que Silvia, fazer e acaba não seguindo o curso porque se sente Silvia, assim. Silvia, eu vou dizer uma coisa para você. Se as pessoas saírem por isso, eu não vou me importar. A Não, maior não, parte... não, eu sei que Silvia, não. escuta o que eu vou te falar. As pessoas saem daqui é porque são orgulhosas. É isso que nós estamos discutindo aqui, que o Estevam está discutindo, que a Fernanda estava discutindo. A pessoa orgulhosa, ela tem sentimento de superioridade, ela não erra. Então, o orgulhoso, ele não perdoa, ele justifica tudo que faz e bota a culpa no outro. Então, quando eu mostro uma coisa dessa e pego uma consciência muito orgulhosa, muito egoísta, o cara diz, mas que mané é esse? Como é que eu vou ficar escutando esse negócio do faça outro que eu... Não, essa lei do amor, esse troço não vale para mim, não. O negócio é comigo, feio, leva. E eu guardo mágoa mesmo. Eu vou perseguir mesmo. As pessoas que são convidadas para vir para cá, vêm. Mas aqui não tem fórmula de bolo, não, meu filho. A lei aqui é a lei do amor. E eu tenho certeza que quem fica está aproveitando, porque nós estamos semeando devagarzinho. A maior resistência que nós temos, Silvia, na nossa vida é do nosso egoísmo, é do nosso orgulho, é da nossa ofendibilidade, é dessa nossa falta de bondade no coração, falta de misericórdia em nós. É por isso que essas pessoas vão voando. Agora, na verdade, eu incomodo, porque a minha função é incomodar. A minha função é cutucar mesmo na costela, porque tudo que eu estou cutucando vocês, estou cutucando a mim. Vocês acham que eu sou melhor que vocês? Eu sou igualzinho a vocês. Eu tenho sangue vermelho igual de vocês. Eu tenho os mesmos instintos que vocês têm. Eu não sou melhor que ninguém. Eu sou apenas um esforçado. E eu estou esforçado em perceber que o outro está na minha frente, é meu irmão, ele é igual a mim.
Então, eu não idealizo mais ninguém perfeito na minha vida. Foi o que a Fernanda quis dizer. Quando você idealiza uma pessoa perfeita, você vai sofrer, porque essa pessoa vai te ferir. Se eu não idealizo, Silvio, eu não julgo. E se eu não idealizo e não julgo, eu amo aquela pessoa. É isso que. Pare de achar que tem pessoas perfeitas, que tem marido perfeito, tem mulher perfeita. Cada pessoa faz o que quer da sua própria vida. O que nós semearmos, nós vamos colher. Estevam, eu queria perguntar uma coisa, você levantou a mãozinha? Fala lá, Estevam. É verdade. A gente assim, tem vários fatores que a gente pode pensar. Um deles é o próprio Deus, né? Deus deixa de amar a gente pela nossa imperfeição? Não. De jeito nenhum. Então, Não julga. Deus, quantas oportunidades serão dadas a nós para não errarmos? Infinitas. Infinitas oportunidades. Infinitas. Então, na época, quando Cristo falou 7 vezes 77, porque naquela época esse número era monstruoso e não se tinha ideia do infinito. Não se tinha do infinito. 490 vezes é muita coisa. Então, se Deus, que é o ápice, age assim, nos ama ele nem espera a gente pedir, ele não está esperando a gente pedir desculpa, não está esperando a gente reconhecer que está errado, não está esperando que a gente nada. Você errou quantas vezes? Não importa quantas vezes serão necessárias para aprender. Agora, quando eu entendo também dar a outra face, é você dar a oportunidade ao outro sem pré-julgá-lo pelas 550 mil vezes atrás, Aí. ele pisou na mesma bola com você. Na É mesma... oferecer a compreensão e respeito a ele. Isso aí. Vamos dar. Lógico, eu não vou chegar lá e não vou ficar atento, mas eu não vou ficar armado. Eu não vou me armar. Eu vou observar. Não está pronto ainda? Me afasto. É isso aí. Sem ofender. Pelo contrário, lamentando que ele ainda não atingiu aquela fase. Mas ele vai atingir? É de direito de todo mundo atingir. Todo mundo está predestinado a atingir. Quanto tempo vai levar? Não interessa, a vida é infinita. Dentro da ignorância há prazer também, mas inconsequente. Quando a gente toma consciência, a gente limita as nossas atitudes erradas. Mas significa que não vamos errar? Não. Vamos continuar errar. Até onde? Alguém vai ser Deus? Não. Então todo mundo vai errar. Só que os graus de erro são diferentes. Né? Para mim, não olha, de repente eu estou pensando, não estou olhando na cara, no olho de alguém. Para um espírito elevado, de repente isso é muito ofensivo. Não olhar para o meu olho. Lógico, isso daí é figurativo. Mas nós vamos refinando os erros. Antigamente, na pré-história, matar o outro. No Velho Oeste, matar o outro é uma questão de honra. Eu não vou matar o outro? Eu mato o outro, sim. E sem dor de cabeça. Hoje, a gente vai chegar ao ponto que eu não vou conseguir matar uma formiguinha. É isso aí. Eu não vou conseguir matar uma formiguinha. Então, Deus é a mostra de tudo isso. Ele, por si só, já mostra que se ele, que é o ser perfeito, não cobra a gente, como que eu vou cobrar o próximo? Como que eu vou cobrar a mim mesmo? Perfeito. É isso aí. Alguém quer perguntar uma coisa? Gustavo, quer perguntar alguma coisa? Complementando o que o Estevão está falando, são oportunidades que a gente tem de praticar essa lei do amor. E até eu tive essa conversa recentemente com a minha esposa aqui em casa, que ela falou assim, poxa, você tá muito mais evoluído do que eu. Eu falei, não, peraí.
Para com isso. Primeiro que não existe essa comparação de evolução de um ser com o outro. A minha evolução só se compara com a minha mesma. Você tem a sua, tem a minha, e ela fica preocupada. Ah, porque você vai. Eu provoco tanta coisa em você faço você ter que praticar tanto as coisas que você está aprendendo, que você está querendo praticar. Eu falo assim, isso é a melhor oportunidade que eu tenho aqui dentro da minha casa, poder cada vez mais praticar isso, poder entender e fazer com que a lei do amor realmente funcione, com que eu consiga praticar o que eu estou aprendendo. Então, a melhor oportunidade que eu tenho é aqui. Então, você pode ficar tranquila, porque enquanto a gente estiver tendo nossos atritos, eu vou estar tendo a oportunidade de praticar isso. Então, não tem por que eu querer desistir, me afastar. Se afastar é o que você estava falando, Wilson, sobre o orgulho. É se sentir orgulhoso, falar assim, não sou melhor, então vou me afastar dessa pessoa. Não vou aceitar que ela tem os erros assim como eu tenho diversos erros, e vamos evoluir cada um no seu nível, Bom. na sua velocidade. Né? Valeu esses 5 anos, hein, Gustavo? Demais, Wilson, eu agradeço demais. Gustavo é das primeiras turmas aí. Então, gente, eu me senti muito honrado. Eu acho que nossa discussão não vai parar aqui, não. Próxima aula, nós vamos para o próximo versículo. Isso aqui eu não tenho pressa, não. Isso aqui é muito ensinamento. Isso aqui é a essência da nossa vida, da nossa evolução. Então, vamos fechar nossos olhos, vamos fazer um agradecimento a Deus, essa oportunidade que nós tivemos de estar aqui hoje, estudando as coisas do Cristo, tá? Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, Jesus, nosso Mestre amado, Mãe Maria, Mãe do amor de todos nós, Irmã Caridade, que é a essência do amor, servir que existe em nós. Agradecemos essa oportunidade de estarmos aqui conversando sobre o teu Evangelho, sobre os teus ensinamentos, Mestre amado. Dá-nos forças para que possamos resistir ao maligno, para que possamos não nos magoar, compreendendo sem ser compreendido, nos doando sem nada esperar, respeitando mesmo sem sermos respeitados. Que nós possamos sair daqui hoje compreendendo que ao nos afastarmos do amor ao próximo, nós vamos sofrer, porque nós cairemos na lei de causa e efeito. Aquilo que nós semeamos é aquilo que nós iremos colher. Que nós possamos semear um estado pacífico, um estado mais humilde. Que nós possamos vencer nossos instintos primários, principalmente o orgulho, a ofendibilidade e o egoísmo. Domingo que vem estaremos aqui com a turma nova, com um assunto importantíssimo. Eu vou falar de dimensões espirituais. Não faltem. Vou mostrar as dimensões espirituais dentro das nossas atitudes humanas. É um assunto maravilhoso. Convido a todos, porque a Escola de Amor e Vida, ela não tem mais esse negócio. Hoje tem gente aqui da Turma 9, está convidado a assistir. Nós vamos lá na Turma 9 assistir. Eu separei os antigos no estudo do Evangelho. Os novos na introdução dos estudos da psicologia da consciência humana. Vocês estão todos convidados. Eu vejo que muita gente não está frequentando a outra aula, mas vem porque são muito importantes. Não é saber, é vivenciar esse saber. E essa vivência, nós precisamos repetir, até que a gente introjete isso em nossos corações. Eu me senti muito honrado de estar aqui com vocês hoje. Muita paz a todos, que tenham um bom domingo ainda, o resto do domingo. E tenhamos uma semana de muitas oportunidades de darmos a outra face. Amém. Que assim seja. Amém. Assim Gratidão. seja. Paz e bem para Obrigada, todos. professor. Gratidão, Boa noite. professor. Amém. Tchau, Boa tchau. semana Boa pra semana. Tchau, Boa gente. noite. Boa semana. Na Boa paz noite. e na luz.